Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Rua Cândido Gambarra sem número, próximo à antiga caixa d'água. Apresenta o programa Pedra Angular. Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você. Que Deus vos abençoe. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. Temos o objetivo e a finalidade com esta programação de levar até você agora, até sua casa, seu lar, seu trabalho, onde você estiver, a palavra de Deus na sua totalidade, na sua íntegra, a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Cristo. Ele é o único que pode te libertar. Nós não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém, nem para denegrir, nem para dividir campos. Não. Longe de nós pensarmos em tal coisa. Nosso objetivo, a nossa finalidade é pregar o Evangelho na íntegra, na totalidade. O Evangelho que liberta, que é o poder de Deus para a libertação de todo aquele que crê. Muito bem, nossa reflexão de hoje está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Acompanha comigo e você vê na tela Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uma pequena palavra de oração. Pai, tua palavra é a verdade que liberta. Unge os ouvidos e os corações daquelas pessoas que estão do outro lado. Fala conosco através da tua palavra. Unge os meus lábios e o meu coração agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, meus amados. Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se nós observarmos este versículo e olharmos na ótica de que o mundo seja todo o mundo, nós diríamos que Cristo veio tirar o pecado de todas as pessoas. Se nós olhássemos a visão nossa na ótica de que este mundo seria as pessoas. E na verdade, muitas vezes a Bíblia, quando se refere a mundo, se refere a pessoas. Mas Cristo veio tirar o pecado de todas as pessoas. Se Cristo tirar o pecado de todas as pessoas vão ser salvas.
E a própria palavra diz que entrai pela porta estreita e pelo caminho apertado, ou melhor, pela porta estreita, o caminho apertado e a porta estreita. O caminho estreito e a porta apertada, quis dizer. Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entrarão por esta porta e irão por este caminho. Observe. Se o caminho que conduz à perdição é para muitos, então Cristo não vai tirar o pecado de todas as pessoas. Ele veio justamente para isto, para fazer a oferta pelo pecado uma vez por toda, uma única vez, fazer aquele holocausto, aquele sacrifício por todos, pelos pecados do mundo inteiro. Mas para que as pessoas sejam salvas, é necessário que elas aceitem o que ele fez. Porque se pegássemos e olhássemos nesta ótica, ele tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado das pessoas. Então todas as pessoas serão salvas? Não, não é desta forma. Vamos entender aqui o que é tirar o pecado do mundo. O pecado entrou no mundo através de Adão. Quando ele caiu, Eva cai, Adão come do fruto proibido. Nós já explicamos o que era o pecado original, que não foi comer uma maçã, uma banana. Isso está nos vídeos sobre a semente da serpente, você vê no nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca. Quando Adão cai, toda a raça humana cai também. Porque você derruba o cabeça, o restante vai juntamente com o cabeça. Haja visto que a cabeça do corpo, que é a igreja, é Cristo. Cristo não cai. Olha a analogia que eu estou fazendo para você aqui. Cristo não cai e nunca cometeu pecado. Então, se essa cabeça, que é Cristo, dirige esse corpo, o corpo também é sem pecado. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Então, se o cabeça cair, o restante cai. Mas como Cristo não cai e nunca cometeu pecado, ele dirige esse corpo. Porque quem coordena o nosso corpo é o cérebro. Então, Cristo é o cérebro, é a direção deste corpo para coordenar ele. Então, este corpo não tem como cair em tentação. Não tem como este corpo ser pecador. A própria Bíblia diz que a concupiscência dá luz ao pecado e o pecado consumado gera a morte. Então observe, Cristo sendo cabeça deste corpo, jamais esse corpo vai cair. Este corpo é a igreja. Adão caiu, nos afogou no pecado. O pecado entrou no mundo. Qual é a única forma de eu ser liberto deste pecado? Através do Cordeiro de Deus, do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Observe. Quando ele cai, aí a Bíblia vem e diz: todos pecaram. Ainda que eu não cometi o mesmo pecado que Adão cometeu no Éden, mas por ele ser o cabeça e caiu, nós também caímos. E agora todos pecaram. Ao nascer, eu já nasci pecador. Davi disse no Salmo: em pecado fui formado e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Não tem jeito, já nasci um pecador. E ao nascer um pecador não tem jeito. Eu pequei, todos pecaram. Não tem como, não existe um homem que não peque. A própria Bíblia diz: não existe um que não peque. Então veja, mas aí eu tenho uma chance.
de tirar esse pecado de mim. Como? Se arrependendo, aceitando o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, sendo justificado por Ele mediante a fé. Quando uma pessoa é justificada, ela é inocentada de todos os crimes que ela cometeu, de todos os pecados que ela cometeu, inclusive o pecado original a qual eu nasci. Esse pecado será tirado de mim e eu serei uma nova criatura ao nascer de novo. Olha como é tremendo. Mas eu preciso me arrepender. Arrependa-se dos seus pecados. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos vossos pecados. Para eu ter meus pecados perdoados, eu preciso se arrepender, ser batizado. E depois disso, o que é que vai acontecer? Eu vou prosseguir na fé e Ele vai me dar uma nova natureza, que é o dom do Espírito Santo, é o presente. É o Espírito Santo, que é a própria vida de Deus habitando em mim. Então eu serei uma nova criação, uma nova criatura sem pecado, sem mais o pecado original, porque Ele tirou este pecado de mim. Gutenberg, e as crianças que morrem sem se arrepender? Justamente, o profeta William Branham ensinou isso aí. Ele disse: as criancinhas que não têm chance, que estão na inocência, que não sabem o que é arrependimento, que não sabem o que é pecado, embora ela nasceu como um pecador, veio já como pecadora ao mundo. O Cordeiro de Deus, que foi sacrificado lá no Calvário, tira o pecado dela, porque ela morreu na inocência. Ela não teve entendimento para se arrepender. Agora você tem. Você que está me ouvindo, que não se arrependeu, você tem entendimento para crer, para receber o que o Cordeiro de Deus fez e ser removido de você o pecado. Seus pecados serão perdoados. Receba o que Ele fez, então Ele tira o pecado de você. Mas se você não receber, você será um pecador. E se você morrer como um pecador, o destino seu é a perdição. Então veja só. Olha como isso é tremendo e maravilhoso. Quando a raça humana caiu em pecado, o diabo, ele vibrou. Ele disse: agora não tem mais jeito, a raça humana é minha. Porque o preço a ser pago tem que ser sangue. Eva foi desvirginada pela serpente, derramou sangue, depois comeu com seu marido, sexo. E aí, dívida só se paga com dívida. E agora, como é que vai ser? Satanás diz: agora não tem mais como. Deus é espírito, Deus não tem sangue. O diabo olhou para ele e disse: eu sou uma teofania caída, também sou um espírito, não tenho sangue. Se olharmos para a raça humana, são pecadores, caíram em pecado. Adão caiu, toda pessoa que nascer agora nasce como um pecador. Todos os que nascem do sexo são pecadores. E agora, quem pode redimir a raça humana? Deus é espírito, não tem sangue. Adão caiu. Todos os que nascerem agora nascerão debaixo do pecado. Nascerão pecadores. Pecador não pode redimir pecador. Satanás diz: agora a raça humana é minha. Eu vou matar Abel, vou instigar Caim para matar Abel e pronto. E aí, segue-se. Abel, já disse para vocês, simboliza a morte de Cristo, 7 simboliza a ressurreição. Abel quer dizer sopro, 7 quer dizer compensação.
Foi a forma de Deus compensar a morte de Abel. Abel simboliza a morte de Cristo. Sete simboliza a ressurreição. Mas vamos lá. Vamos entender. Deus não tem sangue, Deus é espírito. Deus lança agora uma profecia. Quando ele acerta contas com a serpente, diz: por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. A semente da mulher que virá vai esmagar a cabeça da serpente, esmagar a cabeça do diabo. O diabo ficou: quem é esta semente? Quem é esta semente? E aí Satanás começa sua perseguição incansável para matar os filhos de Deus. Primeiro, ele mata, vai instigar Caim, vai fazer com que Caim, com aquela natureza dele, instigado por Satanás, mate Abel. Segue-se. Chega no tempo de Moisés, ele tenta eliminar Moisés. Chega no tempo de Jesus, ele tenta eliminar Jesus através de Herodes. Tenta eliminar Moisés através do faraó, jogando as crianças no rio, mas Deus preservou. Tenta eliminar Jesus com Herodes matando as crianças de 2 anos abaixo. Mas ele não sabia que Deus deu um golpe nele. O profeta William Branham fala nesta mensagem aqui: a fé vem pelo ouvir. Que Deus deu um golpe em Satanás quando reproduziu a célula sanguínea, quando criou tanto o óvulo como o germe de vida fecundou e colocou no útero de Maria, para ali reproduzir um corpo que seria o sangue de Deus. Atos 20 e 28. A igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue. Deus não tem sangue, Satanás olhou, ele é espírito, como é que redime a humanidade? Deus vai reproduzir um corpo no ventre de Maria, que ali seria o sangue de Deus, porque Jesus, toda a carga genética de Jesus era divina. O Gutenberg que você vê aqui agora, ele tem 23 cromossomos do meu pai e 23 da minha mãe. A carga genética é 23 cromossomos do meu pai e 23 da minha mãe, formando o meu DNA, meus traços característicos. Cor dos olhos, cor da pele, cabelo. E aí você tem, são os traços característicos, o meu DNA do meu pai e minha mãe. Mas Jesus não tinha cromossomos de Maria. A carga genética dele era toda divina. Era o sangue do próprio Deus. Deus agora está gerando um corpo, que é o seu próprio sangue, para ele habitar neste corpo e resgatar a humanidade, porque dívida só se paga com dívida, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então Deus vai vir em carne humana para derramar o seu próprio sangue para resgatar a igreja, para pagar a dívida do pecado. Isso é tremendo e maravilhoso. O primeiro a matar um animal para substituir as folhas de figueira de Adão e Eva pela pele daquele animal, que possivelmente era um cordeiro, foi Deus. Folhas de figueira simboliza a religião. A pele do cordeiro simboliza a justificação. Então, folhas de figueiras, religião onde você se esconde, vai murchar, vai secar e vai expor a tua nudez. Nudez aponta para o pecado. Vai expor o teu pecado. E olha que um
Deus não suporta pecado. Deus não suporta pecado. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. E se tua nudez for exposta diante dele, ai, 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 estás numa condição difícil. Então não se esconda atrás de uma religião. Não se esconda, porque vai expor. Sua nudez vai ser exposta, seu pecado vai ser exposto diante de Deus, porque religião é ruína, é perdição. Deus substitui pela pele, cobre Adão e Eva, cobre a nudez. Aquela pele cobriu a nudez dele, mas as folhas de figueira não. Aquela pele simboliza a pele do Cordeiro Jesus Cristo. Simboliza o quê? A pele nas Escrituras simboliza justificação. Você só é justificado através da pele do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Cristo. E Cristo, a sua pele foi tirada no Calvário. Quando Abel realizava o sacrifício, por que o sacrifício de Abel foi aceito? Porque ele foi feito à maneira de Deus. Quando Abel fez aquele sacrifício, Abel pegava um cordeiro, ele tirava a pele para a vestimenta, o corpo para o sacrifício, o sangue era derramado quando cortava a veia jungular do cordeiro e ele morria tremendo ali, até sua última gota de sangue descer, ser derramado, porque lembra a dívida do pecado e lembra o pagamento da dívida de forma simbólica. De forma simbólica, porque viria o real. Aquilo era sombra, mas aquilo era tipologias. Aquilo era um inocente morrendo por um pecador. Aquilo era um tipo de um dia que um dia viria, Cristo viria para morrer pelos nossos pecados. Então você tem. Ele pegava a pele do animal para vestimenta, porque viu Deus fazendo isto. Ele soube que Deus fez isto quando cobriu a nudez dos seus pais, Adão e Eva. O sangue era derramado. O corpo era usado no sacrifício e a gordura tipificava a adoração. Mas a pele do animal tinha que ser tirada. Ele tinha que ser esfolado, tirada a sua pele. E na própria lei dizia que o sacrifício tinha que ser esfolado. Cristo foi esfolado. Foi tirada a sua pele lá no Calvário. Ele ficou em carne viva. Observe. O salmista diz, regando os sulcos e aplanando as leivas. Você já viu uma terra sendo arada? Quando o risco passa, deixa aquele risco, o arado passa e deixa aquele risco. O corpo de Jesus ficou daquela forma. Ele ficou em carne viva, porque ele era o Cordeiro de Deus, e o cordeiro lá, o sacrifício de cordeiros lá tinha que ser esfolado, tinha que tirar a pele. Então a pele de Jesus foi tirada no Calvário para quê? Para nos dar a justificação. A pele aponta para a justificação. Tudo que Abel fez, Cristo fez no Calvário. Abel tirava a pele do animal, o corpo era oferecido como sacrifício, a gordura como adoração, e o sangue era derramado. Cristo foi tirado a pele dele lá no Calvário como o Cordeiro de Deus. O seu corpo foi oferecido em holocausto a Deus como oferta agradável, lembrando a gordura quando subia aquele cheiro. E o seu sangue foi derramado até a última gota. A sua pele foi tirada, o seu sangue foi derramado e o seu corpo foi oferecido em sacrifício. Da forma que Abel fazia, Cristo fez. Por isso que o sacrifício de Abel lembrava o Calvário. Por isso que foi aceito. Era daquela forma que Deus ia fazer. E aquele sangue era sangue de quem? Era um sangue de um judeu? Era sangue de um gentil? Não. Era o sangue do próprio Deus. Isto foi um golpe em Satanás. Foi para esmagar a sua cabeça. Sabe por quê? Porque Jesus não nasceu do sexo. Satanás, quando olhou, diz, todos que nascem do sexo são pecadores. Deus é espírito, não tem sangue. E agora, quem vai redimir a humanidade? Mas chegou o real. Chegou o sangue puro.
um que nunca cometeu pecado e não nasceu do pecado. E não nasceu em pecado. Ele não nasceu do sexo. Então, quando a Virgem concebeu e deu à luz, foi um golpe em Satanás. Nasceu um agora que vai esmagar a tua cabeça, Satanás. Esse não nasceu do sexo. É o sangue do próprio Deus para resgatar a igreja. Que coisa tremenda e maravilhosa, meus irmãos. Meus amados ouvintes, que estão conosco pela Pedra Branca FM, pela Gravatar FM, pelo Facebook, pelo nosso canal no YouTube, Tabernáculo em Pedra Branca. Isto é maravilhoso. Deus se fez como eu, para que eu se tornasse como Ele. Deus se fez como um mortal, para que o mortal se tornasse eterno. Deus se fez como um pecador, não que ele cometeu o pecado, não. Ele se fez como um pecador para que o pecador se tornasse como Deus eterno. Isso é amor, isso é humildade, isso é bondade. Deus se fez pobre para que eu se tornasse rico. E a maior riqueza que você pode adquirir nesta terra é a vida eterna. Deus fez isto. Deus veio nascer numa manjedoura para me dar uma cidade toda pavimentada de ouro. Foi. Deus vestiu uma pele humana para vir me resgatar. Foi. Para tirar o pecado da minha vida. E eu aceitei. Você não quer aceitar? Para que você esteja livre do pecado. Preciosos e amados, que Deus vos abençoe esta manhã. Nós vamos ficando por aqui nesta reflexão maravilhosa que tivemos. Então, lembra-te, queres tirar o pecado da tua vida? Aceite o que o Cordeiro fez por você. Receba. Arrependa-se dos seus pecados. Venha ser batizado da forma correta. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para perdão dos vossos pecados. E você que é de outra denominação, venha ser batizado da forma correta. O batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não foi batizado desta forma, você nunca foi batizado. Nunca. Batismo nos títulos não é batismo, porque Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes. São títulos e ofícios de um único Deus. Mas esse Deus tem um nome. Que nome é este? Senhor Jesus Cristo. A todos que estiveram conosco pela Pedra Branca FM, pela Gravatar FM, pelo Facebook, pelo nosso canal no YouTube, que Deus vos abençoe. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quartas, às 19h30. Eu aguardo você, eu espero você. Venha como está. Venha ouvir a palavra de Deus na sua íntegra, na sua totalidade. Shalom, fica na paz, paz seja contigo. Até a próxima programação, se assim o Criador nos permitir. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. O nosso WhatsApp para contato é 83 Paraíba 981 25 19 62. Repetindo, o nosso WhatsApp para contato é 83 Paraíba 981 25 19 62. Faça sua pergunta e nós estamos à sua inteira disposição. Shalom.